Eita, meu Deus! Glória a Deus! Pai amado, Pai Santo, essa é a Tua palavra revelada nesta noite. Que esse manto de mistério aí, meu Pai, venha cobrir cada um, meu Pai, porque eu creio na revelação da Tua palavra, meu Senhor. Tu já tem nos falado, meu Pai, que vais falar no profundo nesse manto. Ai, meu Deus, confirma aí a vitória de cada um, meu Pai, que veio buscar, meu Senhor. Repreende aí toda maldição, toda praga sobre a vida dos Teus filhos, meu Pai. Que nós venhamos sair deste lugar abençoado, meu Pai. Que nós venhamos sair cheio do Teu Espírito Santo. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Capítulo 1 de Apocalipse. Versículo glória, glória, glória a Deus. Eu estava no capítulo 2. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 9 em diante. Aleluia, glória a Deus. Eita Jesus. Capítulo 1, versículo 9 em diante. Glória a Jesus. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, e estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro, e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmina e a Pérgamo, e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Apocalipse capítulo 1. Estamos no versículo 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e de sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto como o sol era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tem as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e a dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Pai amado, Pai Santo, confirma aí a bênção e vitória da tua igreja, meu Pai. Eu creio que já tens falado através da tua palavra ungida, meu Pai, e eu creio porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Irmão, interessante essa palavra, que os irmãos vê aqui o que João falou a respeito de Jesus, né? Quando ele viu aquele varão ali, ele reconheceu porque ele já conhecia Jesus. Mas quando ele viu Jesus glorificado, né? Ele disse que ele se parecia, né? Aqui diz no versículo 13, um semelhante ao Filho do Homem. Então os irmãos veem aqui que Deus, né, estava ali glorificado. A Bíblia diz que quando houver o dia da redenção da nossa vida aqui na terra, nós receberemos um corpo glorioso, incorruptível, e não iremos mais sofrer, chorar, né, irmão, que nós temos visto aqui na terra. Tudo que nós temos passado aqui na terra, nós sabemos que é uma coisa que vai acabar, e eu espero em Cristo,
né, alcançar essa misericórdia do Senhor. E eu muito me preocupo também pela minha família, na entrada e na saída, que Deus venha ter misericórdia também da minha família, e que eles venham também alcançar a salvação, porque os irmãos sabem que quando nós congregamos numa igreja que tem doutrina, a nossa visão fica muito ampla a respeito da salvação terra. Então nós vemos ali aquelas pessoas fazendo coisas, usando coisas que pela nossa doutrina não é aconselhável usar. Então, ou a gente fica confuso, ou a gente faz que não está vendo, mas irmão sabe que a Bíblia diz que se tiver, que dentro de um lar, né, onde haveria vários cristãos, haveria uma discordância, não é verdade? Então, quando nós temos uma doutrina, e outras doutrinas também estão dentro da nossa casa, a minha casa, por exemplo, são 3 doutrinas, então fica uma coisa meio complicada, a gente tem que saber ter sabedoria para entrar, ter sabedoria para sair, não pode falar nada, porque a tua doutrina é minha, essa aí é a sua, a minha é outra. Então fica uma coisa complicada, mas a Bíblia fala que todos aqueles que for batizados será salvo, não é verdade? Quem crê e for batizado será salvo. Então nossa parte, né, que é levar a salvação àqueles que não conhecem as Escrituras, né, que o nosso papel é esse, ganhar a alma, encher o reino do céu, levar boas novas, né, porque quando João estava ali pregando no deserto, veio pessoas chegar para Jesus e dizer, ó, tem João está lá pregando outra doutrina. Jesus falou, ó, deixa ele, porque quem não é contra mim é por mim. Então às vezes nós temos que fazer, né, deixar aquelas pessoas viver a vida delas lá e cuidar da nossa salvação, né? Na verdade, irmão, porque a Bíblia diz que é quando a gente julga uma pessoa, é perigoso também ser julgado pelo aquilo que está julgando aquela pessoa. Então muitas das vezes a gente dentro do nosso lar vê as coisas, né, as coisas ali que para nós é contrária à doutrina, e não pode falar nada, porque senão acontece aquela desavença dentro de casa. Eu vou ter que falar porque Deus está mandando eu falar. Inclusive na minha casa, quando na hora de sair para a igreja, todos saem ao mesmo tempo, né? Então os irmãos sabem como é que fica o banheiro para na hora de se arrumar, né? Então na hora de se arrumar tem que ter sabedoria. Alguns anos atrás já era aquela briga, né? Porque tinha que ficar batendo na porta, e depois conforme vai passando o tempo a gente vai tendo sabedoria, na verdade, vai ficando ligado com o Senhor, vai esperando ele sair na paz, a gente já fica ali já no espírito de oração, na nossa preparação espiritual. Então Deus vai liberando ali para a gente poder, até nisso tem que ter sabedoria, porque quando a gente não vê as coisas, até na vida da gente dentro do nosso lar com o olho espiritual, acontece uma grande desavença. Então em tudo dentro da nossa entrada e da nossa saída tem que ter a parte espiritual, tem que andar com Deus. Se a pessoa estiver na carne, vai falar, tá maluco, não é verdade? Mas a Bíblia diz que o espiritual, ele discerne todas as coisas, né, Terra? E aquele que não é espiritual olha para as coisas material carnalmente, né? Mas quando nós voltamos para Cristo, aquele que é a pessoa espiritual, ela nasceu de novo. Então nós temos que olhar para todas as coisas, todas as pessoas com o olho espiritual. E quanto mais espiritual nós somos, mais temos que compreender, na verdade, as pessoas que não são espiritual, porque a Bíblia fala sobre o despertar do Espírito, Terra. Às vezes Deus não despertou o Espírito daquela pessoa ainda, na verdade, para que ela venha a seguir uma outra igreja, uma outra doutrina, na verdade, porque quando Deus quer, ninguém consegue impedir, né? Então se Deus despertar e falar assim, eu quero você aqui, ele não vai conseguir deixar de fazer a vontade do Senhor. Então muitas das vezes nós temos aquele propósito de estar fazendo a vontade do Senhor, andar de acordo com a doutrina, mas dentro da nossa própria casa tem outras doutrinas também, não é verdade? Então a gente não pode chegar e obrigar, ó, você vai... Minha irmã frequentava essa igreja antes de casar, mas depois que ela casou, já chamei meu irmão também que era noivo, agora desmanchou com a noiva, minha mãe já chamei, mas é Deus que vai tocar para eles entrar aqui, não é verdade? Então quando uma pessoa chega, nos anos 80, eu lembro que eu era membro de Cordovil, na Assembleia de Deus de Cordovil, a igreja, a distância dela era como daqui, lá na esquina daqui do Boné, ou mais. A igreja estava cheia até a porta. Se a gente chegasse sem o cartão de membro, não entrava no culto de doutrina. Porque o culto de doutrina é para os membros. Então de repente chega uma pessoa que não é evangélico, que é um novo convertido, e recebe uma palavra, que o apóstolo Paulo fala que é o leite para as crianças, né? E para os mais adultos na fé é uma palavra mais pesada, ela simplesmente não vai querer saber mais o que é uma igreja, não é verdade? Mas hoje em dia, conforme os anos foram passando, as coisas mudou, né? Então hoje em dia culto de doutrina é culto de culto aberto para o público. Então a pessoa que chega novo convertido ouve uma palavra que é para o mais antigo na fé,
Então a gente já não tem mais aquela noção, né? O que era antigamente, quando a gente entrava na Assembleia, a primeira coisa que sabia, ia ter que usar calça comprida, né? Então a pessoa já sabia, se eu entrar já vou ter que renunciar à bermuda, não é verdade? Hoje em dia não existe mais aquela diferença de você chegar e falar assim, ó, aquela ali é a igreja A, a igreja... Hoje em dia você não tem essa parte chamada de doutrina de homens, por aí. Então, se você chegar numa igreja que não tem a doutrina que tem na Deus é Amor, a pessoa pode ficar confundida, não é verdade? Então, ela é daquela doutrina. Se ela vem para cá, ela vai ter que se adaptar à doutrina daqui, não é verdade? Agora, quem já vive da doutrina, quem já conhece a doutrina, quem nasceu na doutrina, ele dificilmente vai sair da doutrina para ir para uma igreja que não tem doutrina. Amém? Vamos glorificar o Senhor com as famílias. Eita, então, irmão, é muito complicado essa parte da doutrina, né? Para a gente falar, a Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus, às vezes nós vamos sair com a roupa X, ó, você vai sair com essa. Esse é um nível espiritual que a gente não pode obrigar A, e B e C de ter, né? Mas quando Deus quer que a pessoa ande ali, ó, esses dias parou uma irmã na minha porta que ela falou que passou o batom na boca, a boca começou a queimar, não pôde usar. Botou o brinco na orelha, a orelha inflamou, a mesma irmã falou, acho que foi ontem, não pôde usar. Ela falou assim, estão me chamando de velha, disse daquilo outro, mas é Deus que me quer assim. Então nós, né, às vezes a pessoa está ali andando com blazer na rua, não é dia de culto, está andando, aquele irmão lá acho que está maluco, está andando com blazer, mas e Deus fica onde nisso? Né? Aonde que está a vontade do Espírito Santo que ainda não saiu da terra? Agora, quando o Espírito Santo sair da terra, irmão, que levar a igreja, tudo isso que nós temos passado aqui, né, a gente vai esquecer. E Deus tem colocado no meu coração aquela palavra que fala sobre as mágoas. A gente tem que tirar as mágoas antigas da nossa vida para começar a dar lugar às coisas novas de Deus, terra. Porque as mágoas, ela atrapalha, né, o andamento espiritual de cada um dos cristãos. Então, se nós estamos sendo lavados, purificados, embranquecidos, como é que fica aquela mágoa antiga ali? Como é que aquela mágoa vai sair se a gente não quer que ela saia? Então a gente fica ali, né? Absorvendo aquelas coisas do passado. E quando vai falar de uma coisa de hoje, aí fala, mas ontem, o ano passado, fulano fez isso e isso. Jesus está purificando a igreja, limpando a igreja, para levar uma igreja, a noiva, já viu como é que é o vestido da noiva? É branco. Hoje em dia tem outras coisas porque não tem mais santidade, mas naquela época, né, nos anos 80, anos 70, casamento era levado a uma coisa séria, né? Então as pessoas usavam aquela roupa branquinha ali de casamento, hoje em dia não existe mais esse padrão. E levando para a Escritura, diz que Deus vai levar a noiva, que somos nós, purificado, embranquecido, lavado e remido pelo sangue de Cristo, para apresentar no céu. Quem não tem o Espírito Santo, os irmãos soubessem quantas aberrações de doutrina, eu passo aqui aqui com quem passa pelo Gramacho ali, que vai para sair na Washington Luiz, tem uma doutrina ali que eu não posso falar, né, porque eu estou gravando aqui. Se os irmãos soubessem o que é os tipos de doutrina de igreja que eles botam o nome de Jesus incluído, a pessoa entra ali, ela está totalmente perdida, porque é uma coisa que é de outras religiões misturada com o nome de Cristo. Aí a pessoa não tem uma doutrina, não tem um nascimento dentro da doutrina, ela entra ali dentro, é inferno certo, né? Mas se tiver, a Bíblia diz que qualquer outra doutrina que não seja da Bíblia é anátema. Anátema é o que? Maldito, né? Então nós aprendemos que a gente tem que se purificar com as coisas das Escrituras Sagradas. E a Bíblia fala, analiseis as Escrituras porque contém nela a vida eterna. Agora, se não tem a Escritura Sagrada, se é uma outra base espiritual, a pessoa também tem que ter a consciência de que ela está indo para o inferno, não é verdade? Porque se não é a Bíblia Sagrada, que Deus deixou como ponto de referência para nós sermos salvos, e existe uma outra doutrina que não é da Bíblia, para onde que essa pessoa vai? Né? Então Deus tem nos mostrado, eu pela misericórdia de Deus, me aproximo muito de Deus através da Escritura. Quando eu estou com algum problema, eu estou dentro da Escritura, eu estou assim trabalhando, Deus me bota aquele pensamento na minha mente, eu anoto no papel, depois vou para o livro escrever, tudo dentro da Escritura. Agora qualquer outra coisa que não está voltada para a Escritura Sagrada, a pessoa tem que ter uma consciência, né, de que ela não vai para o céu. A Bíblia diz que quem não participa do corpo e do sangue não tem parte com Cristo. Eu estava vendo numa revista que os ateus estavam aborrecidos com os cristãos
porque os cristãos não estavam dando chance de que eles fossem ateus sossegados lá no canto deles. Então, a pessoa pode ser até ateu, né? Ela é um livre-arbítrio dela lá, mas ela tem que ter a consciência de que se o cristão reclamou é porque ele está vendo para onde ele está indo, né? E ele tem aquela boa intenção de despertar ele, porque tem pessoas que têm o dom de ser pastor, ou tem o dom de ser professor, ou tem o dom de ser profeta, ou tem o dom de evangelista. Quem tem o dom de evangelista, a mente dele está sempre voltada para querer ganhar alma, para querer convencer uma pessoa a acessá-lo por Cristo, desenvolver o papel de Cristo. Ele entrava na igreja e começava a passar a doutrina ali, a ponto de ser expulso dentro da igreja. Mas ele dormia no monte, ia para o monte de noite, que eu não sei se ele dormia, de manhã ele estava ensinando no templo, segundo a Escritura diz. Ele estava ensinando no templo o quê? As Escrituras. Agora, se tiver uma outra doutrina que não é da Escritura, isso aí veio, a descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2. Ali teve os primeiros evangélicos, os primeiros cristãos. De lá para cá, muitas pessoas se juntou a outra doutrina para poder, né, fazer a sua própria vontade, né, saciar a vontade da sua carne. Em Gálatas capítulo 5 diz que é uma luta com a carne e com o espírito. A carne, né, como eu tenho visto aí, até na IPDA, eles colocaram um vídeo na internet, reclamando de uma certa pessoa, de uma certa doutrina, que estava falando mal da doutrina da IPDA. O pastor estava explicando, deu a resposta na rádio e colocaram na internet, que a pessoa tem que ter a consciência de que se ela está fazendo alguma coisa que não vai purificar o corpo, o espírito e a alma, ela não está indo para o céu, não é verdade, Terra? Vamos glorificar o Senhor com as palmas.